Fala, rapaziada, ó, chegando aqui, Recreio dos Bandeirantes, entrevistar um jogador, olha só, olha onde ele fez muito sucesso, no Mengão. E aqui temos a assinatura de dois laterais, a Tirson e a Adalberto. E esse que nós vamos entrevistar é lateral e vai autografar essa camisa aqui. Maurinho, lembra do Maurinho? Lateral direito. Mais de 200 apresentações com a camisa do Flamengo, ou seja, não é para qualquer um. Maurinho, uma figura maravilhosa, querida por muita gente, que a gente estava louco para entrevistar há muito tempo. Espero que vocês gostem. Chegando aqui, Maurinho. Vamos ver, vamos ouvir a história de Maurinho. Tem cão bravo ali. Entra aí, Sérgio. Olha, vai assim já, pô. Olha que cenário maravilhoso. Rubro-negro, um cenário rubro-negro, mas o pessoal pode ficar tranquilo que ele vai falar dos outros clubes, né? Bragantino, Curitiba. A minha chegada no Flamengo foi, porra, uma explosão assim de emoção em vários sentidos, né? Então, assim, primeiro eu estava saindo do Bragantino para um time gigante, que é o Flamengo. Eu me profissionalizei no ano de 94, no segundo semestre, depois da Copa. Então eu vi o Brasil campeão, eu era juniores, aí fiz o meu primeiro contrato profissional em 94 e em 97 eu estava sendo contratado pelo Flamengo, jogando com o Romário, que eu, né, da Copa do Mundo. E eu tinha como treinador o Júnior. Caraca, hein, cara? E auxiliar o Leandro. Então, assim, quando a primeiro treino meu foi até no Bosque da Barra, uma corrida. Quando eu cheguei, eu dei de cara com esses caras todos, né? Então eram os caras que, né? Eu costumo dizer, não tinha pay-per-view na época, então a gente via jogo só quando eles jogavam na seleção, né? Quando aparecia na seleção e tal. Então, quando a primeira vez que eu vi e depois tive o prazer de, né, com o Romário jogar junto e conviver com os outros dois. E quem te indicou pro Flamengo? Foi o Luxemburgo que me indicou. Na verdade, o Luxemburgo tentou me levar no Palmeiras. Eu nunca trabalhei com o Luxemburgo, nunca treinei. Mas... porque vão achar que era jogador dele, não, né? Pior que eu nunca, não tive nada. Eu comecei no Bragantino. A única coisa que teve, o Luxemburgo foi campeão no Bragantino e tal. Na época eu era juvenil, mas quando eu... 94, 95, 96, nós vamos chegar assim nas fotos do Bragantino. Foram campanhas muito boas e eu era novo. Eu subi, me profissionalizei com 19 anos. E me tornei titular. Em 94 mesmo, nós chegamos nas quartas de final. Então, tipo assim, apareceu bem eu, o Kelly, o Edilson, que era a molecada que estava subindo. Você então, já assim, na lateral? Não, é o segundo volante. Segundo volante. Eu vim pro Flamengo como segundo volante. Eu virei lateral, eu cheguei em 97. Eu virei lateral no final de 99. Logo na semifinal da Mercosul. Que o Pimentel machucou, o Fabaiano não queria jogar mais na lateral e o lateral reserva era o Dida, que era um garoto do Júnior subindo, com muita capacidade, mas era juniores que tinha jogado pouco ainda no profissional. Aí o Carlinhos foi e falou, ó, eu vou te deslocar para lateral, né? Enfim. Aí acabou, nós fomos campeões da Mercosul. Nesse jogo mesmo que eu estreiei, eu já fiz gol, ganhamos 3-0, eu fiz um gol, aí depois nós fomos campeões. Aí virou um ano, eu continuei lateral até teoricamente contratar alguém, que era o Jorge Soto, que veio. Caramba, isso. Mas daí ele veio, já ia jogar pra seleção, ele nunca estava liberado, eu continuei, vai jogando até ele estar liberado. Aí nessa que vai jogando, nós fomos campeão carioca. Aí eu falei assim, não, e foi um momento que eu me tornei titular mesmo, foi o primeiro momento no Flamengo que eu fui titular com uma constância maior. Aí o Carlinhos falou... Em 99? Em 99 e início de 2000, porque a Mercosul foi final. Quando foi campeão carioca, aí foi tricampeão. Aí fomos bicampeão em 2000, aí depois do bicampeonato em 2000 que eu falei, não, eu tô bem na lateral, tô conseguindo ser titular com uma frequência muito maior do que eu vinha sendo como um segundo volante, aí eu falei, vou ficar. Aí foi até 2002, assim. E aquele time ali, pô, que legal aquilo ali. Isso aí foi o tri. Aquele time tri, olha lá, vamos ler ali, em pé, Klemer, Júlio César, o goleiro, também os dois ali, né? Jorginho, você disputou a posição com o Jorginho? Em algum momento, o Jorginho já era mais daquele primeiro volante, aquele que ficava mais plantado, assim. Então eu tinha uma característica um pouco de... Mais do Leandro Ávila, não?
O Leandro, o Ávila e o Jorginho, eles jogavam mais juntos. Por isso que eu falava, eu jogava, nessa época eu já era o lateral titular. Mas no primeiro momento, quando eu vim, jogava eu, Jamir, aí tinha o Bruno Quadros, que tinha subido. Caramba. Então a gente brigava entre nós ali, que era a posição. Aí o Jorginho veio logo depois. Eu cheguei, o Jorginho chegou um mês depois, então ficava... às vezes jogava Jorginho, Jamir, eu era teoricamente o terceiro do meio, mas era um segundo volante, né? Que o Jorginho era o mais plantado, assim. Ah lá, Jorginho, Max. Max tá atrás do Fernandão e do Jorginho ali, e o Fernandão zagueiro, Juan, Adriano, cara. Aí tem o Alexandre, que era o preparador físico, aí tem o Beto, que tá olhando pro lado. Atrás do Beto é o Marcelo Fera, que é treinador também hoje. Que legal. Aí embaixo, Edilson, Alessandro, Cássio, Rocha, Pet, Reinaldo, Roma, Leandro Ávila, Rodrigo e eu ali na... Cara, técnico Zagallo, que maneiraça. Agora você vê, antes de começar a entrevista com o Maurinho, eu falei com o Paulo César Caju aqui no telefone, falei que estava entrevistando o Maurinho. E ele sabia, ele chegou e falou assim, o Maurinho, que era meio campo, passaram para lateral. Pô, isso é legal, né, cara? Porque saber que você é observado, né? Tá sendo visto por essas feras, né? E você jogou no meio de tantas, né? Não, é legal demais. Assim, e eu também sou, porque da bola acaba vendo tudo, né? A minha esposa até reclama, às vezes tá passando Taça da Favela, eu paro pra assistir, né? Mas é legal, pô, saber que ele, além de ver, notou. Ele sabe aí o pouco que eu mudei de posição. Mas o negócio do Leandro que eu tava falando, um dos maiores prazeres, assim, além de ter vindo pro Flamengo, ter jogado com o Romário, cara, ter conhecido o Leandro, o Júnior, mas principalmente o Leandro, porque eu tive um pouco mais de afinidade, assim. E no dia que ele, né, nós jogamos contra o Atlético Mineiro pelo Brasileiro, vencemos até de 4-2 naquela oportunidade lá no Mineirão, eu fiz até um gol. E de lá nós viajamos para Espanha pro torneio lá, e nessa viagem saiu, já era o Sebastião Rocha, mas saiu o Sebastião Rocha, o Leandro saiu e o Paulo Autuori se apresentou lá E no ônibus eu falei pra ele até, falei, pô, é uma pena e tal, mas mais do que o prazer de ter vindo jogar no Flamengo, ter trabalhado com você, porra, né? Aí eu contei pra ele, lembrei de história de lance dele na seleção, eu lembro muito bem de um lance que ele, uma bola longa aqui na lateral, que ele domina, aí ele sai dominando o peito, quase saindo, e mesmo assim tira do cara, não deixa a bola sair. Aí ele lembrou do lance, aí ele... né, se emocionou, caramba, mas ele porra, adoro, quando eu tô com ele, adoro conversar. E você não falou desses todos aí e ainda não falou do Zico, né? O Zico, na época ainda ele já tava mais no Japão, né, então o Zico eu fui conhecer um pouco depois. Aí quando ele apareceu no vestiário e tal, então era aquela coisa assim. Porra, imagina, cara. Mas depois quando eu parei de jogar e voltei pro Rio, né, e eu moro aqui na rua do CFZ praticamente, aí eu comecei a ter uma aproximação, comecei a conhecer ele melhor pessoalmente. É outro cara que o Flamengo, o futebol proporciona, né? Mesmo eu ter sido jogador profissional por 20 anos, jogado no Flamengo mesmo, né, conquistado título, 6 anos e tal, quando você vê um Zico assim, parece que o esporte dele é outro, tudo é outra coisa, né? E é uma sensação. E esses caras, o que eu mais gosto é que esses caras fazem todo mundo se sentir bem como se fosse um amigo de longa data, e na verdade é um ídolo. Mas isso que eu ia falar, que isso faz muita diferença, né? Porque não deve ser fácil um jogador sair do interior de São Paulo para entrar num Flamengo cheio de craques, né? Romário, treinado por craques. O Júnior, quer dizer, aquela cobrança que eu não tinha noção. Eu acabava o treino no Bragantino, às vezes a gente sentava na escadaria ali do estádio e ficava batendo papo e tal. E aqui não, aqui acabava o treino, tinha 30 repórteres dentro do campo, pergunta todo dia, onde vai, tem alguém te olhando, a mudança. Os primeiros 6 meses aqui no Rio, eu vim sozinho, né? Caramba, cara. Então, os primeiros 6 meses no Rio era da minha casa pra Gávea, ou Flabar, porque tinha o Flabar na época. E casa, treino, Flabar, treino, não ia pra praia, né? Tinha ainda aquela coisa assim, será que é seguro? Não é, porque quem não é do Rio, a impressão é essa. Conta pra gente do Bragantino. Como é que você chegou ao Bragantino? Quem te levou pra lá? Quem me levou foi um goleiro que eu era de Atibaia, né? Atibaia Bragança é 15 minutos de carro. E o goleiro lá de Atibaia, o Eduardo, que é meu amigo pessoal até hoje, fiquei juvenil do Bragantino, juniores,
Em 93 eu já fiz, com 18 anos, eu fiz 3 jogos. Eu joguei contra o Guarani e contra o União São João de Araras. Foi campeão também esse time, né? O União teve uma ascensão na época muito grande. Pô, caramba. É onde saiu o Roberto Carlos, né, na época. Roberto Carlos, pô, caramba, que timaço, era né? um timaço. Aí em 94 eu voltei profissional já com o Cilinho. Cilinho, treinador, pô, cara, né? Não, isso aí é... Eu brinco que, né, no meu currículo tem, eu fui profissionalizado pelo Cilinho, que profissionalizou tantos craques da época de São Paulo e tudo mais. Eu fui campeão com o Carlinhos, campeão com o Zagallo, quer dizer... Caraca, o Carlinhos era outro cara, né? Especial, né? Fenomenal. Mas aí em 94 eu profissionalizei, joguei o Brasileiro, aí joguei 95, 96. Aí o Flamengo me comprou. Então fala aqui desse, olha o Bragantino aqui, ó. Esse Bragantino, vou começar com esse daqui, que esse daqui é o de 94. Esse de 94 eu tô aqui, cabeludo. Marcelo Martelotti, que era o goleiro campeão também, paulista. O Júnior também foi campeão zagueiro. Esse daqui era o Josicler, começou no Flamengo, o Josicler, lateral esquerdo. Souza era um outro zagueiro. Esse daqui depois, acho que era do Vitória, da Bahia. O Mococa, preparador de goleiro. Aí tinha João Santos. Também campeão. Lá participou dos títulos. Foi, pô. O Donizete também participou dos títulos. Silvão. Não, o Donizete, eu acho que ele chegou no Brasileiro em 91, que foi vice com o Parreira. O Silvão também acho que chegou no Brasileiro, no Paulista não era. O Alberto Félix também foi auxiliar dele, hoje ele é treinador. Aí eu fui auxiliar dele no Bragantino também em 2017. Tivemos até acesso. Daqui era o Ludo, o Ronaldo Alfredo também, que é aqui do Fluminense. Claro. Esse time aqui é o time de 94, que nós chegamos nas quartas de finais do Brasileiro. Esse ano aqui teve 2 grupos, aí rolava uma repescagem. Na primeira fase nós ficamos em último, fomos para a repescagem. Aí nós fomos campeão da repescagem, nós e Atlético Mineiro subimos para... E fizemos o primeiro jogo contra o Corinthians, foi 1-1 no Pacaembu. Eu que fiz um gol de cabeça e estava 1-0, tomamos um empate aos 48. Aí no segundo jogo foi no Morumbi, porque nós não podíamos jogar em Bragança. Quer dizer, nós chegamos nas quartas de final do Brasileiro contra o Corinthians. Caramba, que foi finalista aquele ano, né? Perderam pro Palmeiras, mas sendo que não podia jogar em casa, então nós jogamos no Morumbi e no Pacaembu. Quer dizer, jogamos com a torcida dos caras. E foi 1-1 e 0-0. E os caras passaram que tinha a melhor campanha. Caraca. Foi uma baita campanha fez esse time. E você fazia seus golzinhos, né? Sempre fiz. Sempre fez, né? Não era muito não, mas eu costumava dizer, eu brinco assim de que na época, né, passava poucos jogos de time pequeno, assim, não tinha, né? Então os jogos que passava era Flamengo, Corinthians, São Paulo, quando era Bragantino e os grandes, né? E normalmente eu fazia gol contra os grandes. Então, assim, às vezes eu terminava um ano com 4 gols, aí eu voltava pra Atibaia lá, os amigos meus falavam, pô, meteu um monte de gol, era 4 só, mas eu quero os 4. Mas o Leandro fala televisão. isso também. O Leandro fala que ele fazia gol só importante, só gol importante. Então vamos aproveitar que estamos com as fotos aqui. Essa aqui, onde é que foi? Essa aqui foi em Portugal, Beira-Mar. Maneira demais essa foto é legal, o cara montava lá. Como é que tu foi pra lá? Quando eu saí do Flamengo, eu fui pra Marília, Curitiba, Paysandu. Aí no Paysandu eu fui pra Portugal, eu fui pro Santa Clara primeiro, que eu não... Acabou que eu tô com... Não, a gente vai achando. Essa reforma aí tá tudo meio entubado lá em cima. Não tem problema. Mas aí eu fui pro Santa Clara e depois vim pro Beira-Mar, que é esse time amarelo. Aí voltei pro Náutico e fui parar no Duque de Caxias aqui. Legal. Essa aí é, porra, tradicional, né? Cara, eu lembro perfeitamente você jogando. Olha como é que era o tamanho da roupa, né, cara? Olha aqui, olha. O short do joelho, a manga. Caraca, na verdade, eles faziam cara. Eu acho que eles pegavam quem é o maior jogador do time? Aí Júnior Baiano. Aí pronto, faz padrão de Júnior Baiano, porque daí qualquer número que ele usar cabe. Devia ser assim, né? Porque... Olha a manga veio debaixo do cotovelo. Agora, você que era lateral, ficava muito próximo aqui da geral, né, da torcida. Como é que era a tua relação com a torcida do Flamengo? Foi um momento de dificuldade no início, né, assim. Mas muito assim, eu linko algumas coisas. Eu cheguei em 97.
Então, quando eu cheguei, o Flamengo tinha acabado de perder o Rio-São Paulo pro Santos, lembra? Aquele gol no finalzinho. Lembro. E já vinha, quer dizer, já vinha desde gol de barriga do Renato, aí a Supercopa contra o Vélez, se eu não me engano, no Maracanã. Acho que foi, é. Era um campeonato a perder dentro do Maracanã, tudo cada cheio. Aí perdeu o Rio-São Paulo, eu cheguei, fiquei titular e nós perdemos o Grêmio, a Copa do Brasil, também no Maracanã. Verdade. Então, nós víamos numa sequência de estar chegando nas finais e, porra, perdendo. E jogando mais. Enquanto o Grêmio, nós massacramos o Grêmio fora, mas foi 0-0, no jogo de volta foi 2-2, que perdemos o campeonato sem perder o jogo. Só que tinha aquele peso, né, de gol. E a pressão vinha no último grau. Eu tô falando em 97, início. E nesse mesmo ano de 97, nós perdemos a semifinal, que era um triangular, nós, Português e Vasco, que perdemos pro Vasco de 4-2. Então, quer dizer, a gente vinha chegamos na semifinal do Brasileiro, mas perdemos a semifinal, não passamos, ainda perdemos um jogo pro Vasco de 4-2, que o Edmundo fez 3, e aí o Vasco foi campeão ainda. Então, quer dizer, nós viemos numa sequência e com um dos grandes rival nosso foi o campeão. Aí começou em 98, a gente veio no Campeonato Carioca com instabilidade, aí depois brigou, aí tirou o time, nós não terminamos o Carioca, lembra? Teve uma confusão. Lembro, claro. Não lembro exatamente mas era problema não era só Flamengo, era um problema da competição. Da competição. Só que acabou que naquele mesmo ano o Vasco foi campeão da Libertadores, então quer dizer, nós continuava naquela, chegava, mas não ganhava, e o Vasco, que era um grande rival, estava sendo campeão brasileiro, que tinha talvez o melhor time do país naquela época. É verdade. Foi uma geração ótima do Vasco. Então isso tudo gerou uma pressão para todo mundo. E você achava que fosse sair? Que você não fosse ser mantido ali? Não, aí que vai entrar onde a coisa direcionou diretamente para mim. Isso é eu que... Por quê? Porque em determinado momento fizeram uma troca com o Santos e eram 3 jogadores nossos para ir para lá e 3 deles para vir para cá. Então era eu, Lúcio, Bala e Atiço para ir para o Santos. E do Santos para cá vinha Marcos Assunção, Caio Ribeiro e o Ari Nelson. Caramba, que legal. Só que nesse momento, eu era titular no Flamengo e o Romário, eu fiquei sabendo depois, né? Que o Romário falou, pô, mas vocês vão mandar o único segundo volante, o único que corre para marcar no meio, que mais corre e tal. Você corria muito, né? Você tinha muita força, né? E ele falou isso, pô, vocês estão mandando embora o cara que mais marca, corre e tal. Então fizeram essa troca. O Lúcio Bala e o Atiço foram pro Santos. E vieram os 3 do Santos pra cá, Arinel e tal, e eu não fui. Mas eu só fui saber disso tudo depois. Caraca, eu não sabia. História, hein? E o Fábio Baiano também nessa época foi emprestado, se não me engano, pro Bahia e tal. Então quer dizer, porque o Atiço tomou uma pressão num certo momento, naquele iniciozinho lá, o Lúcio tomava uma pressão muito grande também, o Fábio Baiano tomava uma pressão grande, o time todo, mas tinha um direcionamento. E quando teve isso, eu fui o único que fiquei. E teve veículos que falavam assim, a torcida pediu para sair e tal, e acabou saindo, só ficou o Mauro, tipo. E esse daí, aí a coisa ficou mais direcionada. Só que eu era titular, então ali ficou uma pressão gigantesca. Gigantesca. E nós chegamos até a final da Taça Guanabara. Perdemos pro Vasco, foi 0-0, né? Mas a vantagem era do Vasco. E dali eu fui pro banco. E aí eu fui pro banco, aí eu lesionei, aí virou 98, que foi a pior fase minha. Pra apagar da história, né? Em 99, quando começou 99, o Carlinhos já estava envolvido no grupo, era o Evaristo Macedo. Era o Evaristo treinador, o Carlinhos veio com... E o Carlinhos, desde a pré-temporada, acompanhou tudo. Então, de vez em quando ele passava por mim e falava, ó, mantenha calma, você tem condição de jogar. Só que eu não jogava e tomava aquela pressão toda. Aí, depois, quando o Carlinhos assumiu, e o Carlinhos foi o meu contrato acabava ali em início de março, assim. E ele assumiu um pouquinho antes. E tinha uma lista de dispensa lá, e ele pegou a lista e nessa lista de dispensa tinha jogador como eu, Luiz Alberto, zagueiro, o Marco Antônio, lateral. E ele escolheu uns 3, 4, não, esses ficam. E aí eu tive que prolongar meu contrato
por mais 3 meses para fazer o Carioca. Caramba, cara. E aí eu prorroguei meu contrato com o Carioca e ainda eu lembro que eu fui falar com ele que tinha algumas coisas, né, de outros times grandes, de outros estados, uma sondagem. E eu fui falar com ele, pô, pessoal, eu tô na pressão aqui e tal, né? Você acha que você vai me utilizar? Ele falou assim, ó, você vai jogar comigo. Ele falou desse jeito, você não vai começar jogando, eu vou te poupar, vou te ajudar a primeiro melhorar a tua imagem, mas tenho certeza que você vai jogar. Você que sabe. Aí eu lembro que eu fui pra casa, aí alguns amigos ainda falaram assim, não, tá louco, pô, tinha sondagem de Grêmio e tal, pô, tem um monte de time grande pra você começar sem pressão, você vai persistir numa pressão. E eu falo, cara, mas cara, o treinador que, Carlinhos, cara, que tá me dando uma moral dessa, como é que eu vou falar? Não, eu vou ficar. 3 meses só, eu vou ficar. Aí fiquei. Caraca. E ele fez mesmo, eu era banco, o jogo tava 3-0, ele me botava com 15 minutos, eu entrava de vaia no início. Mas aí tava 0-0, jogo duro, eu tava perdendo, eu não jogava. Tipo assim, ele começou a me poupar nesse sentido. Porra, que legal, hein? E eu fui jogando e chegou num determinado momento que nós fomos jogar contra o Grêmio, uma Copa do Brasil lá. E ficou sem primeiro volante. Acho que o Jorginho tava suspenso, o Leandro Ávila machucado, não lembro exatamente. Não tinha um primeiro volante. E aí o Toninho Camarão, né, que era o preparador físico, falou pro Calhão, bota o Mauro primeiro volante. Não, o Mauro não, tá doido, ele não é a posição exata dele, eu tô melhorando a imagem dele, vou botar num jogo contra o Grêmio fora e tal. Aí eu fala com ele, aí veio falar comigo, eu falei, não, pode botar que eu jogo. E nós ganhamos do Grêmio lá dentro, eu joguei muito bem, foi um dos melhores jogos, eu ganhei, era um negocinho de uma rádio local lá de melhor em campo. Arrebentei, foi um jogo que eu sabia do tamanho do problema que se eu fosse. Mas tu também sabia que tu jogava bola, né? Não, aquela coisa assim, o que eu fiz para chegar no Flamengo, o que eu fiz, eu cheguei num certo momento que o Palmeiras tentou me contratar no Bragantino, o Santos tentou me contratar, o Flamengo me contratou, o Guarani mesmo, o Betuzino ligou na casa do meu pai na época, o Guarani antigamente era um baita time de Jalminha, né, aquela geração. Eu falava, cara, não é possível, eu fiz aqui o que todo mundo queria, porque eu tenho que fazer time grande. Mas muda completamente o futebol. Na verdade, no time grande, eu tô jogando com muito craque em volta. E craque não erra. Uma torcida é rigorosa. Não, mas eu tô falando, você pega assim, o Pet, o próprio Juan, esses caras não erram. Então, aí você vai ver quem erra sou eu. Na verdade eu não errava muito, mas é que quem tá vendo a minha volta não errava nada, na verdade é mais ou menos isso. Aí eu voltei, nossa, na maior alegria, falei, porra, vou voltar a ser titular, né? Agora, porra, arrebentei, ganhamos e tal. E na verdade fui pro banco de novo, aí eu falei, ué, o cara, não, jogo no Rio você não joga. Tipo assim, com a torcida nossa local mesmo, aquela torcida da massa mesmo, ele me protegeu até o ponto que em algum momento que já começava, pô, o Maurinho caberia nesse jogo, sabe? Começou meio que... Aí falou, agora você vai voltar a jogar. Aí voltamos a jogar, aí voltei a jogar. Aí comecei a participar de tudo, aí vieram os títulos. Aí foi campeão, Carioca em cima do Vasco, aí foi o campeão da Mercosul, aí veio o Bi, o Tri. Aí que entra o 1º de abril, entra... Mas aí não era não era... É a fase boa, aí já era a fase boa. Que aí a torcida gritava, né? Não, aí era a fase da gozação, né? Do Maurinho Seleção, porque a fase ruim mesmo era quando a gente não ganhava nada, os caras quebravam carro, ameaçavam na rua, não podia sair. Porra, cara. E pedia a cabeça todo dia. Esse momento aí já era a fase boa. Isso que o Maurinho tá lembrando, porque a torcida gritava, né? Teve um jogo que era 1º de abril, e eles gritaram Maurinho Seleção, depois 1º de abril. Mas eu costumo dizer, muita gente acha que daí está relacionada à pressão que nós sofremos, e eu particularmente, foi... Ali na verdade, essa brincadeira era um alívio, né? Era uma coisa que... ali eu já era titular, já tinha... Você jogou, eu estava vendo, cara, você vestiu a camisa do Flamengo, acho que 209. Quem é que faz isso? Isso não é para qualquer um, cara. Não, foram 6 anos de Flamengo. Eu fiquei de 97 a 2002. Porra, aí não é difícil. Mercosul... Como é que essa foi? Eu não lembro, essa Copa dos Campeões, como é que foi isso? A Copa dos Campeões, primeiro tem essa medalhinha aqui em cima ali, tá vendo? A Copa dos Campeões Mundial. Aquela medalhinha era um torneio que faziam lá em Brasília, que era a Copa dos Campeões Mundiais. Eram só 4, era Flamengo, Grêmio, Santos e São Paulo, que eram os 4 que tinham ganho o Mundial. Mas era um torneio, mas como rendeu
deu audiência, deu muita coisa. Eles tornaram virar Copa dos Campeões Mundiais, virou Copa dos Campeões. Essa daqui, essa medalha é o vice de 97 da Copa do Brasil. E essa medalha aqui é o campeão da Mercosul, que é da faixa, essa faixa. Sensacional. E esse time aqui? Esse daqui, no papel, foi o melhor que eu joguei. É, né? É, você vê aqui, ó. Júnior Baiano, Cleison, que na época... Lembra do que? Ele não foi pro Cruzeiro, né? Ele era do Cruzeiro, ele foi pra fora, ele veio da Espanha nessa época. Pimentel, Jorginho, Luiz Alberto, Klemer. Aí vem o Marcos Assunção, Rodrigo Fabre, Romário, eu, Zé Roberto. Caraca, cara. Eu nesse time aqui, na verdade, eu tô no lugar do Palinha, que seria... Exatamente. Só que nós víamos, nós tínhamos, não dava, né? Tava jogando com Rodrigo Fábio, Romário, Palinha, tava faltando gente pra marcar, né? Aí uma hora eu... Deixa eu pegar mais aqui, enquanto ele tá mostrando assim. Olha isso aqui, ó. Isso aqui mostra que o cara não é qualquer um. Isso aqui é presente do Zico. Eu tenho uma coleção de cachaça, né? Então, foi jogar um Zico 10 lá em várias cidades pequenas, interior de Minas e tal. Mas a minha coleção é assim, tá numa fazenda que tem uma produção própria, que tem uma história, eu vou e compro e coleciono. Aí ele viu e falou, passa lá no CFZ que eu tenho. Aí eu tive que bater foto, né? Claro, e você... Ganhando presente de cachaça de presente do Zico, acho que eu sou o único. Agora, quem gosta de cachaça normalmente é mineiro. Qual é a tua relação com Minas Gerais? Qual é teu time? Tudo da tua família, né? A minha história com o Atlético, eu sou Atlético Mineiro. A história tem até aqui um... Aí, isso é curioso, cara. Aqui jamais imaginaria isso, cara. Jamais imaginaria isso. Não, mas a minha história, daqui eu tenho umas coisas que eu tenho guardado de Atlético, eu falo assim, eu vou botar no escritório. Agora que tá reformando... Maneiro demais isso, cara. Põe aí em cima. Não, a minha história do Atlético, que pouca gente sabe, aliás, muita gente já sabe, mas eu sou neto de um dos fundadores do Atlético Mineiro e segundo presidente da história. Qual é o nome? Alexandre Alves Pereira, é o pai da minha mãe. Eu sou neto mesmo, isso, meu avô. A história do meu avô, depois eu vou te mandar por... quero, pô. A história do meu avô no Atlético é surreal, assim, ele fez parte da molecada, né, que fundou o Atlético, ele foi o segundo presidente. Tem relatos que o primeiro jogo contra o Cruzeiro, que seria, né, quando tu fala Cruzeiro, eu tô falando de antigamente não era nem Cruzeiro o nome, era Palestra. Tem relatos que o primeiro jogo que era o combinado, você tem que imaginar, né, transportando para aquela época. É um grupo de amigos de uma rua jogando com um grupo de amigos de outra rua. Caraca, mais ou menos isso. Que ele apitou esse jogo ainda, que não tinha combinado de jogar e não tinha... Que legal. Então assim, é atleticano, mas meu pai, família toda mineira, né, mas meu pai foi trabalhar na CESP, no interior de São Paulo em 66, acho, e eu sou 75. Então, assim, eu cresci em São Paulo, eu nasci em Votuporanga, interior de São Paulo, aí morei em Votuporanga, Andradina, Atibaia, meu pai ia sendo transferido por causa da empresa, e aí paramos em Atibaia e não saímos mais. Então a ligação com o Atlético é isso, é de avô, né? O Curitiba, eu joguei o Brasileiro. Foi o ano que nós fomos... Foi em 2003, né? O Cruzeiro foi campeão. Mas nós fizemos uma campanha e nós classificamos para Libertadores. E essa aqui? Esse foi um time... Esse daqui foi Paysandu. Que maneiro, cara. Isso em 94. Torcida apaixonada, né, cara? Pô, Paysandu a gente era 40 mil. Contra time grande, 40 mil todo jogo. Júlio Santos, que jogou no São Paulo, zagueiro. Paulo Mussi, que era o goleiro que jogou do Vitória. Alex Pinho. Alex Dias. Alex Dias? Pinho. Alex Pinho. Alex. Foi do Vasco, né? Foi do Vasco. O Vinícius, esse daqui jogou no Flamengo também, era um centroavante. Esse era um garoto, não vou lembrar o nome, esse daqui chamava Alexandre. É um pessoal mais de lá. O Sandro Goiano, que depois foi pro Grêmio e tudo mais. Esse daqui era Alonso, era um garoto que subiu no Cruzeiro, veio pra cá e daqui já foi direto pro Nacional. O Balão é... Balão é famoso, né? É tipo o Pimentinha ali do norte, lá do Sampaio Corrêa de hoje. Era aquele cara que... E aqui também jogou no Vasco, é o Bebeto, volante, que era do Vitória. Isso, olha só que maneiro isso. Esse daqui eu fui emprestado 2001. Aí é portuguesa? É portuguesa.
Aí daqui é comemorando o gol contra o Penharol. Pô, lateral dos sonhos, que maneiro, cara. Esse jogo aí eu joguei, foi um dos melhores jogos, assim. Não, isso que você está falando, cara, dessa história da torcida, que isso ficou muito marcado mesmo, da torcida gritar, né, Maurinho a seleção, foi legal tu falar isso, porque muita gente acha, né, pode lembrar, não, isso era para atacar o cara, né, não era, na verdade era uma brincadeira com você. Não, eu tô falando assim, era uma maneira de botar uma pilha, né, o Carioca, é pilha o tempo todo, né. E aqui? Diferentemente dos outros clubes da própria seleção, o Flamengo não tem preocupação com a lateral direita. Maurinho recebe até proposta para sair, né? Olha, daqui é legal, ó. Flamengo, o Fla humilha campeão espanhol. Enquanto a Maurinho fez o gol que abriu o caminho. Deixa eu ver a nota aqui que eu nem lembro. Maurinho, quando joga mais à frente, sua produção melhora, nota 7. Pô, fiz o gol. Deixa eu ver. Ah, não, mas teve bastante. 3-0 no Real Madrid. Ah, o Lúcio Bala. Sua movimentação confundiu a zaga do Real. O Lúcio fez um gol também. Pô, legal demais isso aqui, cara lá, que maneiro. Maurinho, eu queria que você falasse. Isso aqui é o sonho de muito jogador, né? Olha, esse é contato. Isso aí eu acho que é o sonho, acho que de sei lá, 90% de garotos começando agora gostariam de jogar no Flamengo. Eu queria que tu finalizasse falando isso, que você passou por altos e baixos, né? E eu acho que a personalidade, né? Se o jogador não tiver personalidade, ele fica no caminho, né? Fica. E você bancou. E você hoje pode dizer, eu venci no futebol, eu venci no Flamengo, né? Então, eu costumo dizer que eu não tive tanta personalidade não, que eu demorei 1 ano para dar a volta por cima. Acho que se eu tivesse muita personalidade eu tinha resolvido mais cedo. Mas, na verdade, a minha dificuldade não era só dentro de campo. A minha dificuldade era, hoje, né, com 48 anos eu tenho essa percepção. Né? Quando eu vim para cá com 22 anos, eu era alguém que só morou em cidade pequena, no interior, que conhecia a cidade toda. E quando eu caí no Rio de Janeiro, eu comecei a viver sozinho. Então era andar numa cidade grande, sem saber direito, com todo o receio que tinha, porque o Rio de Janeiro sempre passa esse receio para quem não mora. E depois que você mora, você descobre que os problemas estão aí, mas não tem nada no final, né? Você vive, né? Todo mundo vive. Então essa adaptação forma de jogar, do time e tal, isso eu acho que eu peguei rápido. O que eu tive dificuldade é para me adaptar com o entorno em volta, com a quantidade de repórteres em volta, com a pressão de um resultado negativo, de ser uma coisa que às vezes nem o próximo resultado, se for positivo, resolve. Porque às vezes você perde um clássico, isso daí não interessa, é um campeonato à parte. Então assim, tudo isso eu fui vivenciando, fui tendo as dificuldades e fui percebendo que não adiantava muita coisa que eu fazia boa, passava despercebido e o foco era sempre na pressão. Mas quando eu percebi que o problema não era eu, o problema era o grande rival. O sistema, né, também? O grande rival, o Vasco ganhando tudo, a gente não ganhando nada, eu fui percebendo que tinha mais outras coisas ali que intensificava a pressão. Então, e quando passa 1 ano que você vê, os caras vão te bater, vai quebrar, vai explodir, vai jogar bomba, vai não sei o quê. Quando você vê que passou 1 ano e ninguém não apanhei, não tomou a bomba, que você fica um negócio meio que... E conquistou isso tudo. Você fala assim, pô, não é tudo isso não, vamos jogar que... Perdeu, ganhou e hoje você tem uma história para contar, né? Uma história linda para contar, de superação, sim, de títulos. Isso é que fica, né, de lembrança, assim, de uma época que não volta mais, né? É um pouco o ex-jogador, né? Acho que todo ex-jogador acho que tem algum momento de uma certa depressão, porque a vontade de fazer isso daqui é a única coisa que eu sempre quis e tal, e fiz, e chega num momento que não faz mais. Então só fica a lembrança. É gostoso demais. É gostoso demais. E essa pressão e essa vaia também dá saudade também. Porque é adrenalina, né, cara? A endorfina tá o tempo todo, a adrenalina o tempo todo, a pressão,
Porra, os anti-inflamatórios, que é o tempo todo também, porque toda hora tem uma dor. E quando você para de jogar, você para com tudo, né? E quando, por exemplo, que só tem, a gente sabe, né? Só tem sacana, torcedor Rio Carioca é assim. Quando a torcida gritar pra você, os jogadores em campo riam, mexiam com você? Não, o jogador, a pilha é gigante, né? Naquele momento que começou a gritar uma Maurinha seleção, já teve 2 tempos, falei assim, tá com moral, irmão. Aí eu falei, então fica esperando, pô, que eu já sabia, né, que no dia do 1º de abril os caras estão cantando. Mas muita gente fala que eu dei sinal pra torcida, eu não dei... Não deu não, né? Nada, né? Tá maluco. Todo mundo percebeu. Tem uns traíram o Atis, tem uns traíram aí que fica falando que eu dei, é mentira. Eu falo assim, o dia que alguém apresentar essa imagem aí, aí você vai ver que não tem, mas não existe. Pô, cara, você é muito mais maneiro do que a gente imaginava, cara. E graças a Deus a gente pôde estar aqui contigo. E devia estar imaginando mal pra caramba, que eu tô 6 meses aí dando cano, né? Mas né, não, eu tava enrolado em casa, Parabéns pela tua carreira, amigo.